Muito bem, irmãos. Vamos voltar nossa atenção aqui para a sequência do nosso estudo. Hoje eu vou expor só a metade da mensagem. Metade seguinte vai ser quinta-feira que vem, né? Para a gente aproveitar o nosso tempo hoje. Então é Gálatas, capítulo 6. Se Natan puder sentar do lado do Rafi, para ajudar um pouquinho. Gálatas, capítulo 6. Os versos de 1 a 4. Gálatas 6, de 1 a 4. Diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua santa palavra. Né? Nós vimos que Paulo está aqui nos instruindo como tratar o pecado na igreja. Então, nós vimos que é preciso que haja numa igreja local, como a nossa, pessoas que tenham maturidade espiritual para que, onde houver pecado, ele possa ser tratado mediante o reconhecimento do pecado, mediante o arrependimento do pecado, mediante a confissão do pecado e mediante a reparação do pecado. Mas vimos também que o primeiro passo em tudo isso não é olhar para o irmão faltoso. O primeiro passo que nós precisamos dar, e Paulo está aqui falando aos espirituais, aos maduros na fé. Então, nós que somos maduros na fé, nós sabemos que antes de olhar para o outro, nós precisamos olhar para nós mesmos. Meu amigo Arídio diz que sempre que você aponta um dedo para outra pessoa, pelo menos 3 estão sendo apontados para você, né? Então, nós precisamos olhar para dentro de nós. Vejam aí o verso 1, olhando por ti mesmo, diz o apóstolo Paulo. E também o verso 4, cada um prove a sua própria obra. Ou seja, examine o que você está fazendo. Então, nós vemos isso. Nós vimos o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, falando aos presbíteros da igreja a mesma coisa. Olhem por vocês mesmos e por toda a igreja, por todo o rebanho que Deus comprou com seu próprio sangue. Mas, antes de mais nada, precisam os presbíteros olhar para dentro de vocês mesmos, para dentro de nós mesmos. Então, esse é o foco principal. Devemos olhar para nós mesmos, basicamente, não para a gente ficar satisfeito, lógico, mas para as nossas próprias fraquezas. Né? Então, se nós não formos capazes de perceber, de olhar, de conhecer as traves do nosso próprio olho, nós nunca vamos poder executar aquela cirurgia muito delicada que Jesus nos fala, que é retirar o cisco do olho do nosso irmão. Para você tirar o cisco, você precisa de uma cirurgia, de movimentos delicados. Eu sempre gosto de lembrar que quando o apóstolo Paulo fala da armadura da fé, ele fala do capacete, fala da couraça, né? E ele fala da única arma ofensiva, que é a espada do Espírito. Só que, no original, essa espada não é uma espada grande, pesada, não é aquela espada larga que os romanos usavam e os gladiadores usavam, às vezes precisa usar com 2 mãos, mas é uma espada pequena, mais parecida com um punhal, que para que ela fosse bem eficiente, você precisaria conhecer a anatomia do corpo para enfiar a espada bem no lugar certinho. Não é isso? Lógico que espiritualmente falando, ou seja, você precisa ter agilidade para manipular a palavra de Deus, para que ela faça aquilo que Deus quer, para que ela toque nos lugares certos. Não é para você ficar de uma forma grosseira fazendo isso.
não é? Mas de uma forma muito, digamos assim, precisa e também delicada, ok? Então nós também já falamos muito nessas semanas passadas das consequências de viver uma vida na carne, uma vida fora da influência do Espírito. Nós vimos Tiago 3,16. Ele fala lá de inveja, de espírito faccioso, de divisões. E é interessante como isso acontece, né? Você vê aqui a gente divide direita e esquerda. Mas ambos também se dividem e brigam, como brigam uns com os outros no mesmo nível, né? A gente vê isso. Né? Então, Tiago 4,11, nós falamos mal uns dos outros. Nós fofocamos contra os outros. Já viu o que o Túlio é? O que o Túlio fez? Né? Gálatas 5,15, Paulo diz aí, nós nos mordemos e nos devoramos uns aos outros. Ele está falando isso a igrejas. Então, uma coisa aqui, para a gente parar para pensar. Você já notou que quase todas as perturbações que nós causamos uns aos outros são produzidas por aquilo que nós falamos, pela nossa fala, pela palavra. Alguém aqui já apertou o gatilho contra outra pessoa? Alguém já deu um tiro na outra pessoa, tirando o Mohammed? Na guerra? Mas ele estava na guerra. Né? Mas alguém aqui deu um tiro na outra pessoa? Não? Alguém aqui deu uma facada na outra pessoa? Também não? Alguém aqui já jogou uma pedra em outra pessoa? Minoria, sempre vai ter algum. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Tinha 13 anos. Então. Mas quantas vezes você fez isso? Uma vez, né? Uma vez. Mas então, isso machucou a pessoa. Só acertou uma. Não, mas ele é um só. Ele é um só. Mas reparem, as exceções confirmam a regra. Não é isso? A quase totalidade da perturbação que nós causamos uns aos outros provém daquilo que nós falamos. Você já falou mal de alguém? Você já gritou com alguém? Você já se lamuriou contra alguém? Não é? Então, você já falou alguma palavra que perturbou outra pessoa? Que deixou outra pessoa impaciente? Você já falou alguma palavra que magoou outra pessoa? Então, reparem, todos nós aqui, a começar em mim, já falamos palavras que não edificam. Não edificam. Então, minha tese aqui, certo? Repetida, quase a totalidade da perturbação que nós causamos uns aos outros provém daquilo que nós falamos, certo? Uma outra tese minha aqui, falar o que é bom, falar o que edifica, não é algo natural. Não é natural. Qual é o natural do ser humano? Você vê uma pessoa fazendo uma coisa boa, você fica com vontade logo de falar. Eu vi uma pessoa falando uma coisa boa. Eu vi ele fazendo uma coisa boa. Mas se você vê um sujeito, pastor de calcinha, né? Lá na. Espalha rapidinho, né? Espalha rapidinho. Então, reparem, irmãos, falar o que edifica não é algo natural. Né? Natural é se queixar. Natural é murmurar. Natural é criticar, não elogiar. É falar mal e não falar bem. Isso é o natural da gente. Por quê? Já sabemos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É uma prova de que nós somos seres decaídos.
que nós não somos aquilo que Deus originalmente criou. Alguma coisa aconteceu que fez com que nós nos entortássemos. Todos nós. De onde vêm todas essas coisas? Do pecado que há no nosso coração. Por isso, irmãos, falar o que edifica é como aprender a falar uma língua estrangeira. Ontem eu estava falando com a Perla, vou pedir para a Perla, eu não vou conseguir, eu vou pedir para a Perla falar, ou então qualquer um árabe aí. Alface, em árabe. Fala alto. Vida. Não, qual que você falou comigo então? Hã? Fala de novo, alface e vida. Hã? Alface, então vai lá, Mohamed, alface. E vida. É porque eles fazem uma diferença, igual no espanhol, em has e ras. Al-has é o quê? O que é al-has? Alface e al-has. Hã? Hã? Mesma coisa? Então vamos para uma palavra mais fácil para a gente. Vamos para o irmão, uma língua irmã, o espanhol. Um espanhol, vamos para o espanhol. Certo? Se eu chamar o Ramon, Ramon, vem cá. Certo? Todo mundo sabe, né? E se eu chamar o Ramon, todo mundo sabe? Qual é a diferença? Ramon, Ramon. Hã? Aham. Ramon é presunto. E Ramon é o nome da pessoa. Entenderam? Para a gente não faz diferença nenhuma, né? Só uns exemplozinhos fáceis aqui. Al-Hayat. Ah, tá. Al-Hayat e Al-Hayat. Alfaiate e vida. É isso. Obrigado. É alfaiate e vida. Al-Hayat e Al-Hayat. Ok. Então, irmãos, olha só. A minha tese aqui. A gente fica meio desconfortável, não é? Não é? Fica meio desconfortável. Me permita, Michel. Michel, né? Como é que é? Meu rua, né? Minha dia, coisa assim que a gente tem que saber. Às vezes, até no espanhol, uma língua muito parecida com a nossa, a gente fala leite. Leite é o quê? Masculino ou feminino? Masculino, mas no espanhol é feminino. É la leite, certo? Ponte é masculino ou feminino? Masculino, mas no espanhol é feminino. É masculino. Ponte é feminino, né? A ponte, mas no espanhol é masculino. El puente. Então, até para a gente, sangue, la sangre. Você vai ter que aprender que o masculino muitas vezes é feminino na outra língua, né? Então a gente se sente muitas vezes desconfortável, é como aprender uma língua nova. Então, se nós queremos de fato ser cristãos maduros, se nós queremos ser espirituais, nós precisamos aprender a língua do Espírito, aprender palavras novas, palavras não que magoam, que destroem, mas palavras que edificam. Então, nós também precisamos, irmãos, uma coisa, né? Aprender que não deixar a nossa impulsividade correr solta, a língua frouxa, certo? O cristão não pode ter a língua frouxa. Nós, como eu sempre digo aqui, os pentecostais ficam buscando qual dom? O dom que eles ficam buscando mais qual? De falar em outras línguas. Eu sempre digo aqui, o dom que você precisa buscar mais qualquer outra coisa é de calar em qualquer língua. Certo? Aprender a calar em qualquer língua.
Metade dos problemas da humanidade já seriam resolvidas se nós aprendêssemos a controlar a língua solta, a nossa impulsividade e aprender a falar, aprender a nos refrear. Isso é o dom da temperança, é um dos dons do Espírito Santo. Okay? Então, precisamos aprender a não deixar que os nossos desejos e nossos sentimentos pessoais determinem aquilo que nós vamos falar. Por isso eu quero aqui voltar um pouquinho, e Gálatas ainda, e dentro desse contexto, relembrar o que o apóstolo Paulo disse no versículo 13 do capítulo 5, 13:5, que é o versículo-chave de Gálatas. Ele diz aí, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, na decaída, mas servir uns aos outros pelo amor. Esse versículo, irmãos, vai ilustrar um pouco o versículo 1 do capítulo que nós estamos lendo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas tu também tentado. Então, se você quer ver Deus transformando a sua vida, se quer ver Deus transformando a vida de outros, o que nós precisamos fazer? Se você já se sentiu, por vezes, como que amarrado, atado, como se um nó tivesse sido dado em você. Aqui, nesse versículo, existe um princípio muito precioso, se nós não quisermos, que nós não podemos esquecer, se nós realmente queremos, de fato, reconhecer-nos como nós somos, reconhecer o nosso pecado, os nossos defeitos de caráter, abandonar esses defeitos e crescer. Né? E eu queria aqui, eu não vou terminar hoje, certo? Mas deixar o gostinho, ilustrar esses princípios, falando de um casal de crentes, ok? Estão casados há uns 2 anos. Ela dá aula na classe de crianças na escola dominical, ele dá aula na classe de jovens na escola dominical, e foi bem a propósito, não foi combinado. Aqui tem gente que vai ficar noiva, tem gente que quer casar, né? Tem gente que está namorando. Então, prestem bem atenção nisso. Ambos são reformados, certo? São cristãos reformados. Muito convictos. Conhecem os catecismos, conhecem as 3 formas de unidade, conhecem os símbolos de fé de Westminster, okay? Mas eles estão quase se separando, depois de 2 anos de casado. Estão quase se separando. O rapaz, ele diz que sabe, reparem as palavras aqui, exatamente o que está de errado no relacionamento deles. E já falou centenas de vezes com ela. O problema, diz esse rapaz, é que ela, prestem bem atenção, sempre se faz vítima e nunca admite que está errada. E se você observar esse relacionamento, você vai chegar à conclusão de que realmente há sim muita verdade naquilo que o rapaz está dizendo a respeito dela. A esposa, essa moça, ela cresceu numa família desestruturada, né? E existe verdade no que ele está dizendo. Ela via ser agredida verbalmente pelo marido, não fisicamente, mas verbalmente pelo marido, todo dia. O pai dela falava, criticava a esposa todo dia. Tudo que a mãe fazia era errado. Não estava, né? A arruma da casa, a forma como ela passava roupa, a forma como ela cozinhava, a forma como ela se vestia, até o próprio corpo, até mesmo a voz, aquela voz, esse seu jeito estridente, esganiçado de falar, era criticado. E o nosso irmão, o rapaz, já enquanto estava namorando, ele já tinha percebido, né, que ela tinha essas tendências a ficar na defensiva e era muito sensível. Nós já aprendemos que essa expressão muito sensível pode ser substituída por um pecado. Ela era melindrosa, muito bem. Melindrosa é o contrário de manso, certo? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Melindroso é o contrário de manso. Melindroso é aquela pessoa que tem essa sensibilidade exagerada a respeito de si mesma. Estou sendo bem tratado, estou sendo cuidada da forma como eu mereço ser cuidada, etc. Então, essas características da namorada deixavam o rapaz, enquanto estavam namorando, meio irritado, sabe? Mas, sempre tem um mais no namoro, né? Ela tinha outras características que atraíam o rapaz, principalmente ela era tão bonitinha, tão graciosa, né? E, como diz o livro de Provérbios, vã é a graça e enganosa formosura. Mas o rapaz diz: me engana que eu gosto. E ele casou, né? E ele casou. Mas ele, então, irmãos, não tinha a menor ideia de que ele estava se casando com uma moça muito amargurada com a relação dos pais e extremamente defensiva e altamente determinada, né, a fazer qualquer coisa para que o casamento dela não fosse igual ao casamento dos pais, para que ela não fosse tratada pelo marido da forma como a esposa, a mãe era tratada pelo pai. Por outro lado, irmãos, os pais desse rapaz tinham um relacionamento excelente, viviam muito bem um com o outro. O pai e a mãe eram maduros que tinham uma capacidade muito grande de reconhecer quando estavam errados, de assumir prontamente o pecado e de pedir perdão e de perdoar. Na casa dos pais dele, um erro não era considerado o fim do mundo. Eles consideravam esses erros como oportunidades para crescer, para acertar. Vamos nos erguer e vamos comer. Então, o sonho desse nosso jovem irmão era ter um casamento igualzinho ao dos pais. Então, irmãos, por que depois de somente 2 anos esse amor acabou? Para esses dois jovens calvinistas, eu enfatizo isso. Por que nada estava dando certo? Por que apesar dessa percepção correta do rapaz, né, e de todas as conversas que ele tinha com a sua esposa, nada mudava? Pelo contrário, cada vez ela ficava mais amargurada e mais se fazia de vítima e mais se fechava. Uma pergunta muito clara: será que o casamento dos dois tinha sido um erro deles e também um erro da soberania de Deus? Mas vamos usar o que nós aprendemos ao longo dessas semanas e fazer uma pergunta aqui para esse jovem casal. Vocês, no relacionamento de vocês, estão dando lugar à carne? Ou seja, a natureza humana decaída está assumindo o controle do relacionamento de vocês? Não, diz o rapaz. Não, diz a esposa. Não. Vocês, pergunta o conselheiro, são cristãos espirituais, maduros? Sim, diz o rapaz. Sim, diz a esposa. Eu dou aula na classe de crianças. Eu dou aula na classe de jovens. Mas se você olhar para Gálatas 6:8, o que a colheita deles está mostrando? Tem gente aqui que gosta de filme de médico legista, né? Filme de abrir cadáver, né? CSI. CSI. Eu ouvi uma vez uma frase no CSI que eu anotei aqui. Você não precisa falar. O cadáver vai dizer tudinho o que aconteceu. O cadáver vai falar tudo. Certo? Então, aqui, o que o cadáver daquele casamento estava dizendo?
estava dizendo que o casamento deles não era regido por aquilo que nós vimos aqui no versículo chave de Gálatas, pela lei do amor. Ser vivos uns aos outros pelo amor. Ou seja, aos dois estavam faltando aquele tipo de atitude que os dois versículos que eu citei ordenam. Gálatas 6:1. Espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. E Gálatas 5:13. Ser vivos uns aos outros pelo amor. Ou seja, o casamento desses dois jovens chegou ao ponto em que chegou porque os desejos de ambos, embora possam parecer meritórios, estavam ditando a forma como os dois reagiam um ao outro em meio aos problemas que eles estavam tendo no seu relacionamento. Então, os problemas do relacionamento deles simplesmente colocaram à mostra o que havia nos corações, no íntimo dos corações deles. Mostravam, né, que tanto estavam necessitando de ser transformados. Eu tenho uma vez, já comentei isso com os irmãos, uma moça veio falar comigo e dizendo assim, olha, o marido, ele me deixa tão nervosa, mas tão nervosa, que eu acabo dizendo um monte de palavras para ele que eu não gostaria de dizer, que eu normalmente não digo. Sai uma torrente de palavras, eu despejo contra ele, né, como se fosse artilharia, né? Tá, 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 tá. Aí ela para e diz assim, Túlio, você sabe que eu não sou assim, mas ele me faz ficar assim. Aí eu disse para ela, ele não faz você ficar assim. Ele está simplesmente sendo um instrumento nas mãos de Deus para mostrar quem você realmente é. E é isso que o casamento vai fazer. E, frequentemente, nós não vamos gostar do que nós vemos. Certo? Mas o principal é que você não gosta do que você vê em você e não no outro. Na semana que vem, nós continuamos. Bom, vamos orar e depois vamos ter o hino mais antigo do Inário, o hino trinitário que todos nós conhecemos. Vamos ficar de pé. E eu vou pedir a Lúcia, tem um casal que veio aqui, Maricá, porque quer ficar noivo aqui em Maricá, né? Então, é o Riad e a Perla, nossa conhecida, né? Muito nos alegra o fato dela querer ir para cá. Amanhã já estão voltando, chegaram ontem, amanhã já estão voltando, né? Então você ora por eles também, pela família, e ora encerrando o culto, tá bom? Depois nós cantamos o nosso hino. Possa estar glorificando a Deus, Senhor, em suas vidas, Senhor, por onde eles estiverem, Senhor. O Senhor possa abençoar também as famílias que estarão se unindo também, que tudo possa redundar, Senhor, em glória ao teu nome, Senhor. Nós pedimos que cada um de nós, que o Senhor também possa nos firmar cada vez mais à frente, Senhor, porque dependemos de Ti, Senhor. Nós te damos graças por Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória seja